vocês estão vendo direitinho, né? Certo. Vamos começar a semana 2. Acho que quem não tinha entrado ainda não ouviu falando, né? Mas quem vai dar a semana 1 de fato é a Loura. Só que ela teve um imprevistozinho. Ela não vai conseguir entrar agora. Ela vai demorar ainda uns 15 minutinhos para entrar. Então, eu vou dando primeiro a semana 3, a semana 2. E aí, quando ela entrar, ela dá a semana 1. Então, como as semanas são assim, meio independentes umas das outras, né? Que nem no módulo passado, né? Tipo, era inflamação aguda e depois crônica, que elas se relacionavam, dá certo a gente dar as 2 semanas separadas, tá bom? E aí eu vou apresentando qualquer coisa, vocês vão falando, que eu tô vendo no chat aqui também. Aí vamos lá. Essa semana 2, a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações do sistema nervoso no envelhecimento. Basicamente, a gente vai falar sobre 2 doenças, certo? A doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. E aí elas vão acontecendo, né? São doenças neurodegenerativas, que vão progredindo ao longo que a pessoa vai envelhecendo, tá bom? Aí vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a doença de Alzheimer. E aí, já falei para vocês que as 2 doenças que a gente vai ver são doenças neurodegenerativas. E aí eu queria perguntar para vocês, gente, participação, PBL, o que vocês entendem por doença neurodegenerativa? Quando vocês olham assim a palavra neurodegeneração, o que vocês pensam? Uhum. Exatamente. E o sistema nervoso, ele é composto basicamente, né, por neurônios, são as células principais do sistema nervoso. Então, uma doença neurodegenerativa é justamente isso, acontece algum evento, certo? Alguma condição iniciadora, e aí, quando essa condição vai evoluindo, vai literalmente degenerando os nossos neurônios, e aí, dependendo da região que é acometida, vai acontecer uma determinada doença. Geralmente, essas doenças neurodegenerativas, elas acometem um certo grupo de neurônios responsáveis por uma ação, certo? Então, não é assim, vou degenerar um neurônio lá de um hemisfério, tipo, lá do hemisfério occipital, lá da parte occipital, e outro lá da parte frontal. Não é assim. Geralmente, os neurônios, eles são degenerados em um grupo, certo? Um grupo específico de neurônios que fazem determinada ação. Por isso que acontece a doença, né? Que esses neurônios vão se degenerando, e aí perde a função que eles executavam antes, tá bom? E aí, gente, essa doença de Alzheimer, ela causa basicamente demência, certo? É a causa mais comum de demência nos idosos. Não é a única causa, mas é a causa mais comum. Quando ela é familiar, o que é isso? Ela tem um componente genético associado, certo? Um componente hereditário, ela geralmente se manifesta mais cedo, tá? Geralmente ali por volta dos 50 anos. E quando ela tem a forma esporádica, ou seja, ela não tem associação com essa hereditariedade, ela geralmente se manifesta depois dos 60 anos, tá? Ela se manifesta um pouquinho mais tarde. E aí, como eu havia falado para vocês, ela causa demência, né? Então, a principal, assim, característica dela é o déficit de memória, realmente. A gente vai ver que a partir do momento que ela evolui, ela vai afetando as memórias progressivamente, né? Mas, de modo geral, é um déficit de memória. E aí, com evoluir, pode ser que a pessoa também vá perdendo orientação espacial, julgamento, mude a personalidade naquela questão do córtex frontal. E a linguagem, nos estágios finais já da doença de Alzheimer, quando a pessoa consegue, né, sobreviver a ela até os estágios finais, a pessoa fica completamente muda e imóvel. Por quê? Porque está degenerando aqueles neurônios, né, responsáveis por isso, e a pessoa perde totalmente a capacidade de aprender e de lembrar do que é falar e do que é se mover. Então, é bem, assim, interessante essa parte. No final, nos estágios finais já, ela já tem essa questão de não falar e não se mover por conta disso. Tá bom? Aí vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, tem essa perda gradual da memória, certo? E aí, cada estágiozinho tem uma memória específica que vai afetar. Nos estágios iniciais, o que acontece é a perda da memória operacional e a síndrome da desinibição, tá? Então, por exemplo, uma pessoa, vamos supor aqui, uma pessoa trabalha mexendo em computador, certo? Ela sabe tudo, sabe direitinho, faz todo dia aquilo ali. E aí chega um momento que ela começa a esquecer como é que ela fazia certa função no computador. Isso é uma memória operacional, certo? Esquece como é que... Esquece uma senha, assim, digamos, que ela fazia todo dia, ela começa a esquecer, é a memória operacional, tá? E a síndrome da desinibição, ela começa a fazer coisas
que normalmente ela não faria, né? Teria vergonha, enfim, ela começa a ter essa síndrome da desinibição. Com o progredir, ela vai ter a perda da memória de curta duração, tá? Então, por exemplo, ela deixou um negócio ali, deixou um livro ali, e com um segundo depois, ela não lembra mais onde ela deixou. Ou então, ela acabou de falar uma coisa, e aí ela esquece que ela falou aquela coisa e repete o que ela acabou de falar. Isso também é uma perda da memória de curta duração, tá bom? E no final, tá? Oi. Essa memória de esquecer senha e tal, não é a memória de procedimento, não? Não, eu tô falando assim. Eita, só dizer que o microfone tá dando, não é? Pronto. A memória de curta duração, ela é o seguinte: é quando você faz uma coisa. Não, a da senha eu falei que é a da operação, não, foi não? Pois é, mas a minha tutora tinha dito que era de procedimento. Tanto que eu tinha botado, eu achava que era sinônimo, né? As duas, de operacional e de procedimento. Aí tinha uma questão no TC passado que eu botei memória de procedimento, porque era esse negócio de, tipo, você, sei lá, te fala um número de telefone, aí você esquece na hora, não consegue lembrar um segundo depois. Aí eu tinha botado que era de procedimento, porque eu achava que era sinônimos, né? Aí a minha tutora disse que não, que a de procedimento é essa de você esquecer coisas que você fazia no cotidiano, e a operacional é a de coisas que você tá no momento, aí não lembra mais um segundo depois. Não, para mim é o seguinte, eu entendo assim. A operacional é quando você fazia, quando você, por exemplo, você sabe dirigir um carro. Para mim, essa é uma memória operacional. E a de procedimento é isso que tu falou, tipo, acabei de falar uma coisa e a pessoa esquece, tipo assim, essa questão de digitar o número, mas para mim elas estavam englobadas juntas nessa primeira fase do Alzheimer, entendeu? Elas estavam juntas ali. Pois eu não sei, porque teve uma confusão mesmo com essa questão no TC. Um bocado de gente ficou confuso. Mas tudo bem, vai dar certo. Mas era envolvendo Alzheimer a questão? Não, era envolvendo a memória. Memória Pois operacional. é isso que eu tô te falando. Eu acredito que elas duas estejam englobadas nessa primeira fase da perda da memória operacional e da síndrome da desinibição, que está muito associada ao córtex pré-frontal, entendeu? Mas eu Tá bom, posso dar uma obrigada. pesquisada, mas eu vou dar uma pesquisada e vou falar para vocês. Me lembra depois no privado que eu dou uma pesquisada e falo para vocês. Sim, continuando. E aí, nos estágios finais, vai ter a perda da memória de longa duração. Então, aquela memória que você tem a vida toda e depois esquece. Por exemplo, a pessoa começa a esquecer da família dela. Isso já é um estágio bem avançado, né? Mas ela não lembra mais quem é a família dela, ela não lembra o nome dela, não lembra nada. É uma perda de memória, assim, bem difusa, né? Ao longo da vida. E aí, cada estágiozinho desse está associado a uma área do córtex, certo? E aí vocês já viram doença de Alzheimer semestre passado, ou módulo passado. Então vocês vão me dizer qual é a área do córtex que está associada a cada perda dessa, certo? Por exemplo, essa primeira fase aqui, da perda da memória operacional mais a síndrome da desinibição. Qual é a área do córtex que é afetada? Pré-frontal. Uhum. A perda da memória de curta duração. Eu acho que tipo, a parte anterior é posterior do córtex singular, mas eu não. Um das duas. Não, hipocampo não. Certo. E a perda da memória de longa duração. Córtex. Isso, exatamente isso. Ó. Eita, travou. Pronto. Exatamente isso que vocês falaram. Primeiro, tem a neurodegeneração dos neurônios da área pré-frontal, certo? E aí, é justamente associada a isso, né? Essa perda da memória operacional e a síndrome da desinibição. Depois, essa neurodegeneração progride até o hipocampo. E a pessoa tem a perda da memória de curta duração. Ou seja, aquela pessoa ela já vai estar mais associada a não aprender a fazer as coisas, não aprender mais a fazer nada, né? Então, por isso que essa questão de esquecer bem rapidamente o que ela acabou de fazer, tá? Então, é relacionado ao hipocampo. E quando ela tem essa perda de memória de longa duração, ela tem uma atrofia cortical generalizada, ou seja, difusa. Todo o córtex dela vai ter essa atrofia, tá bom? Por isso que ela começa a perder as memórias de uma forma mais, assim, geral. Começa a perder memórias de quem ela é realmente, né? Por causa que as memórias do córtex vão sendo todas perdidas. E aí, só para vocês verem aqui, que acontece aqui é um cérebro normal, né? E aqui o cérebro de uma pessoa que tem Alzheimer.
Então, o que acontece? Os giros ficam bem curtinhos, né, bem estreitinhos, e os sulcos ficam bem alargados. Essa é a característica principal. Aí, só falando para vocês, né, geralmente essas pessoas, elas podem desenvolver aquela hidrocefalia senil, tá? Porque justamente isso, né, vocês já viram que, assim, normalmente, quando a pessoa envelhece, fisiologicamente, tem essa atrofia cerebral, mas não tão intensa quanto no Alzheimer. E aí, no Alzheimer, é mais fácil da pessoa ter aquela hidrocefalia senil. Por quê? Porque conforme os giros vão se encurtando, se atrofiando, os ventrículos vão se alargando, certo? E aí eles podem encher de líquido mais do que deveriam e causar essa hidrocefalia, tá bom? Aí, continuando. Agora vamos falar um pouquinho sobre a patogenia. Como é que ocorre, o que acontece para ocorrer a síndrome de Alzheimer, tá bom? A doença de Alzheimer, aliás. Vamos lá. Vão ter dois eventos, basicamente, causadores da doença de Alzheimer, que eles estão muito interrelacionados, que é o quê? O acúmulo da beta-amiloide, da proteína beta-amiloide, e o acúmulo da proteína tau, tá bom? Lembrar sempre, beta-amiloide forma placas, proteína tau forma emaranhados, tá bom? Falou em placas, lembrou de beta-amiloide, falou em emaranhados, lembrou de proteína tau. E aí, conforme elas vão se acumulando, no espaço extracelular, o que acontece é que vai tendo a perda progressiva dos neurônios, porque essas substâncias vão sendo tóxicas para os nossos neurônios. Não eram para elas estarem ali, certo? A partir do momento que elas começam a se acumular fora dos neurônios, elas começam a causar essa neurodegeneração. E aí a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre cada uma delas. Primeiro, sobre a proteína beta-amiloide. A proteína beta-amiloide é o evento precursor da doença de Alzheimer, certo? É ela que acontece primeiro para a formação da doença, para a patogenia da doença. Se tiver, por exemplo, só o acúmulo da proteína tal, não tem doença de Alzheimer, certo? Não é suficiente para causar a doença de Alzheimer. Tem que ter o evento iniciador, que é o acúmulo de proteína beta-amiloide. E aí, como é que acontece esse acúmulo, certo? Vai ter a proteína precursora do amiloide, que é a PPA, que, como o próprio nome já diz, ela é precursora da beta-amiloide. E aí ela vai formar a proteína beta-amiloide pela via amiloidogênica. A via não amiloidogênica não interessa a gente, porque ela não vai formar beta-amiloide, tá bom? Então, o que acontece aqui na via amiloidogênica? A proteína precursora de amiloide, a PPA, ela vai sofrendo vários processos até ela se transformar no peptídeo AB, que é a proteína beta-amiloide já, tá bom? Ela também pode ser chamada de AB, que é a beta, que não aparece aqui, mas é a beta. E aí, esse peptídeo vai se quebrando, vai sofrendo vários processos de lise, vai se transformando nos oligômeros da beta, né? Depois em agregados da beta-amiloide, e depois, nos estágios finais, ela já vai formar as fibrilas de beta-amiloides, certo? Então, nesses processos, todos esses estágiozinhos vão estar presentes naquelas placas senis, tá? Todos, a partir daqui já é beta-amiloide, então todos esses vão estar lá na placa senil, que eu vou já mostrar para vocês. Mas o que acontece é que esses oligômeros aqui, eles vão fazer com que ocorra, eu vou já falar, mas eu vou já adiantar aqui, a hiperfosforilação da proteína tal, que é o que vai fazer com que elas se acumulem e formem emaranhados, tá bom? Então, por isso que eu falei para vocês que a beta-amiloide, ela é o evento iniciador da doença, porque sem ela não vai ter o acúmulo da proteína tal, e eles dois juntos são essenciais para que ocorra a doença de Alzheimer. Então, deu para entender isso? O que acontece? Só repetindo para fixar. A proteína precursora de amiloide, ela vai, pela via amiloidogênica, formar o peptídeo A-beta, que é a proteína beta-amiloide, tá bom? E aí, essa proteína vai sofrendo vários estágios de lise, vai se acumulando e vai formando aquelas placas, tá? Todos esses estágios vão estar presentes na placa. Mas o que eu falei para vocês, vai ser o oligômero, essa parte de oligômeros da beta-amiloide, que vai fazer com que ocorra a hiperfosforilação da proteína tal, que eu vou já falar para vocês, tá? E aí, tendo a hiperfosforilação, tem o acúmulo dela e a formação daqueles emaranhados, tá? Vou mostrar a imagenzinha direitinho. Aí eu explico de novo, para fixar. Pronto. Falando de beta-amiloide, falou de placa senil, tá? E aí, aqui é o que a gente vê na lâmina. O que acontece? Com o acúmulo delas, elas vão se acumulando fora, certo?
dos neurônios, elas vão se acumulando nessa parte dos neuróculos, certo? Que é tudo que não é neurônio, o tecido nervoso. E aí vão se acumulando, acumulando até formar essas placas. Não tem só beta-amiloide nessas placas, certo? O principal componente, obviamente, é esse depósito extracelular dos agregados de beta-amiloide, todos aqueles estágios que eu falei para vocês. Mas aqui tem células de inflamação, tem outras proteínas inflamatórias, enfim, tem um conjunto de coisas aí que vai fazer com que essa placa cause a neurodegeneração, tá bom? Então, é um evento, assim, neurodegenerativo por conta disso. Ela se torna tóxica ao microambiente que ela está inserida. E aí, os neurônios ao redor vão morrendo, tá? Só para, assim, não ficar, assim, solto, né? Não se sabe exatamente o que acontece para que ocorra aquela via amiloidogênica e a proteína beta-amiloide comece a se acumular nessas placas senis. Não é muito claro ainda na literatura médica o que causa isso. Mas o que se sabe é que tem uma mutação, certo? Tem mutações na proteína precursora da beta-amiloide, e quando ela tem essa mutação, ela é mais propensa a formar esses acúmulos em placa, tá? Mas não se sabe ainda o que acontece para ocorrer essa mutação, certo? Só para... Olha, Oi. no caso, como é o funcionamento normal, não tem a produção dessa proteína precursora de amiloide, ou então essa beta-amiloide é degradada? Tipo... Não. É assim, tem a proteína precursora, mas é o que eu te falei, ela não tá mutada. Ela não estando mutada, a beta-amiloide é fisiológica e ela fica dentro dos neurônios, entendeu? Ela não é para sair dos neurônios. A partir do momento que ela sai e começa a se acumular no extracelular, ali ao redor, no neurópilo, ela se torna tóxica, entendeu? Não é para ela estar aí fora. É essa mutação que acontece. Entendeu? Entendi, obrigada. De nada. Pronto, dando continuidade. A gente vai falar agora um pouco sobre a proteína tal. Como eu falei para vocês, esse acúmulo de proteína tal é dependente da beta-amiloide, daqueles oligômeros de A beta, tá bom? Que eu tinha falado para vocês. Vamos lá. Essas proteínas essas proteínas tal, fisiologicamente, elas são associadas aos microtúbulos dos axônios, certo? Aquela parte de mitose, lembrem aí lá do S1, que tem a formação dos microtúbulos para ocorrer a divisão celular, certo? Então, essas proteínas tal, elas estão associadas a esses microtúbulos. Quando a proteína A beta está mutada, né, tem aquele processo da formação das placas, enfim, aqueles oligômeros, eles vão hiperfosforilar as proteínas tal, certo? A partir do momento que ele hiperfosforila a proteína tal, ela perde essa capacidade de se ligar aos microtúbulos dos axônios. Então, se ela não está mais ligada aos microtúbulos, ela se solta, né? E aí ela começa a se acumular nos dendritos e nos corpos celulares dos neurônios. E a partir do momento que ela se acumula nesses dendritos e nos corpos celulares, que não era para acontecer, ela pode sair também da célula e se acumular igual a placa senil fora, né? No extracelular. Então, pode ter acúmulo tanto nos dendritos, nos corpos celulares, quanto também no extracelular, como eu vou mostrar a fotinha para vocês já já, tá bom? E aí, a partir do momento que elas se acumulam, formam esses emaranhados. As fibras delas começam a formar esses emaranhados neurofibrilares, tá? Nessa parte extracelular. E aí, de novo, tem a toxicidade. Não era para esses emaranhados estarem ali fora, não era para a proteína tal estar ali, era para a proteína tal estar lá ligada nos microtúbulos dos axônios, tá? E aí, como elas não estão lá, elas estão soltas, não era para elas estar ali, começa a ter essa questão da toxicidade e começa a ter a neurodegeneração dos neurônios que estão ali ao redor, tá bom? Aí, vamos ver a fotinha. Pronto, aqui os emaranhados estão apontados aí pela seta, né? Um pouquinho difícil de ver, mas esse aqui tá um pouquinho melhor, ó, de ver esses emaranhados. E aí é isso, as proteínas hiperfosforiladas, né, a proteína tal hiperfosforilada, vai formar esses agregados e vai se emaranhar, e quando ela está nesse extracelular, né, ela começa a causar neurodegeneração dos neurônios ao redor dela, tá bom? Qualquer coisa eu vou falando. Então, a responsável por essa hiperfosforilação da proteína tal é a beta-amiloide. Exatamente. Mais especificamente, os oligômeros de A beta, tá? Da beta-amiloide. Essa é muito específico. Só colocar aqui a proteína beta-amiloide já tá de bom tamanho. Pronto. Aqui só revisando para vocês essa imagenzinha lá
Robbins que eu peguei, só para a gente fixar essa parte da relação entre a beta-amiloide e a proteína tal, tá bom? Aqui a proteína precursora, certo? Da amiloide, que eu tinha falado para vocês lá no começo, a PPA. E aí o que acontece é a via amiloidogênica, que eu falei para vocês que é a via que vai formar a beta-amiloide, então é a via que interessa para a gente, tá bom? E aí, quando tem a formação, né, e tal, vai ter vários processos de clivagem até formar o monômero de A beta, certo? Que é a proteína beta-amiloide. E aí depois ela vai se segregando, vai sofrendo várias clivagens de novo, vai sofrendo lise, formando os oligômeros de A beta. São esses oligômeros que vão fazer o que eu falei para vocês, que é a hiperfosforilação da proteína tal, tá bom? Esses oligômeros aqui. Eles fazem tanto essa hiperfosforilação, como também vão sofrendo mais clivagem até formar essas fibrilas, tá? De amiloides, que são elas que vão formar as placas, tá? Vai ter também esses outros estágios, mas principalmente as fibrilas de amiloide, tá? E aí é isso, tudo isso vai resultar nesse dano neuronal, tanto os oligômeros de A beta, quanto a hiperfosforilação da proteína tal, vão causar esse dano neuronal, e aí vai ter a morte dos neurônios, tá? E aí caracteriza a doença neurodegenerativa, tá bom? Que é a doença de Alzheimer. Gente, só uma pausa. Alguém tem alguma dúvida sobre a doença de Alzheimer para eu ir para Parkinson? Querem que eu revise, repita? Tem bastante tempo ainda. Não. Depois eu reviso de novo, porque tem que ficar bem fixadinho isso em vocês, tá bom? Cai muito, gente, doença de Alzheimer na prova. Cai mais do que Parkinson. Deixa eu só ver o calor. Pronto. A doença de Parkinson, vocês também já tiveram contato, né, com ela. E aí ela é outra doença neurodegenerativa, né? Tem a morte dos neurônios dopaminérgicos, né? Vou mostrar direitinho a fotinha para vocês. Mas esses neurônios dopaminérgicos, eles estão localizados lá na substância negra, ou substância nigra, né? E aí, quando tem a perda deles, tem essa síndrome, né? Que é caracterizada por bradicinesia, rigidez, instabilidade postural e tremor. Geralmente, quando vocês veem anato, vocês não veem essa instabilidade postural, mas tem também, tá bom? Vocês veem só essa tríadezinha aqui, né? Mas a instabilidade postural tem também, tá? Então, tremor, bradicinesia, rigidez e instabilidade postural. Tudo isso por conta da perda desses neurônios dopaminérgicos da substância nigra. E aí, antes da gente continuar, vamos diferenciar o que é a doença de Parkinson do parkinsonismo secundário, tá? A doença de Parkinson é o que a gente acabou de falar, é a doença neurodegenerativa, tem a perda dos neurônios dopaminérgicos lá na substância nigra, e por isso eu vou ter aquele déficit motor, tá bom? O parkinsonismo secundário, o próprio nome já está dizendo, eu vou ter características do Parkinson, mas ela é secundária a outra condição que não seja a neurodegeneração, tá bom? Então, por exemplo, eu estou tomando um medicamento que ele causa um déficit de dopamina, lá nos neurônios dopaminérgicos. O que acontece é que eu vou ter algumas características do Parkinson, mas eu não vou ter neurodegeneração. Os sintomas que eu estou tendo, as características de Parkinson que eu estou tendo, não se deve à perda dos neurônios dopaminérgicos, se deve ao uso desse medicamento, entendeu? Então, doenças infecciosas também do sistema nervoso central podem causar esse déficit, doenças vasculares, por exemplo, um infarto, pode causar, né, um infarto, um AVC, né, do sistema nervoso central, pode causar, e eventos traumáticos também, eu tenho um TCE, por exemplo, pode causar um parkinsonismo secundário, dependendo do local da lesão, tá bom? Se fale na região do mesencéfalo, certo? Só para vocês não se confundirem. E aí, vamos lá. A morfologia é isso. Normalmente, lá no mesencéfalo, tem essa substância nigrazinha aqui, certo? Que a gente tá vendo. E aí, quando tem a neurodegeneração, ela fica bem branquinha, fica sem nada de neurônios dopaminérgicos ali, tá bom? Que tem essa coloração mais escura, por isso o nome, né? Aqui é normal, só para vocês compararem. E aqui, quando tem a palidez da substância negra, tá bom? Devido à neurodegeneração. E aí, a patogenia, ela é caracterizada basicamente por 3 eventos, que é o acúmulo e a agregação de proteínas ali naquela região, e aí vai ter anomalias mitocondriais, né, nos neurônios dopaminérgicos, e perda neuronal subsequente a isso, tá? E aí,
o que a gente vai ter na patogenia é esse corpúsculo de Levy. Da mesma forma que acontece lá na doença de Alzheimer. A alfa-sinucleína é uma proteína do sistema nervoso central. Mas quando ela tem alguma mutação, que, de novo, ainda não é bem esclarecido como acontece essa mutação, o porquê que acontece, ainda não se sabe muito bem. Mas o que se sabe é que ocorre essa mutação, certo? E aí, quando a alfa-sinucleína está mutada, ela começa a se agregar, né, juntamente com os outros elementos, mas principalmente ela, começa a se agregar e formar esses corpúsculos de Levy, certo? Nos neurônios, dentro dos neurônios. E aí, ela forma esses corpúsculos de Levy, né? E aí é o que caracteriza a doença de Parkinson. Tem esses agregados de alfa-sinucleína sendo tóxicos aos neurônios que estão ao redor. E aí, de novo, a mesma coisa, ocorre a neurodegeneração. Oi? Alguém ia falar? Acho que não. Pronto. Gente, é isso. Vocês querem que eu repita alguma coisa? Acho que não tem mais nada, não. Só isso. Lembrar, doença de Alzheimer, placas senis, certo? E emaranhados neurofibrilares, placa senil, proteína beta-amiloide, emaranhados, proteína tau, tá? E aí, lembrar da correlação entre elas duas, se vocês quiserem, eu repito de novo. Doença de Parkinson, corpúsculo de Levy, e lembrar também da clínica. Sempre que cai doença de Parkinson, cai a clínica, certo? Cai essa questão aqui desse quartetozinho, certo? Para vocês falarem, tremor, bradicinesia, rigidez e instabilidade postural. Sempre cai isso. E os corpúsculos de Levy com a neurodegeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra. É isso o importante da aula. Deu para entender? Deu para pegar a coisa? Querem que eu repita alguma coisa? Ou foi de boa? Foi de boa, né? É tranquilo. Pronto, é isso. Aí vocês revisarem essa questão da fisiopatologia molecular da doença de Alzheimer, tá? E na questão da doença de Parkinson, que tem que saber mais é o corpúsculo de Levy, lembrar da alfa-sinucleína. Não saiam que vai ter a monitoria da Loura ainda, viu? Ela já tá entrando. Tô Deixa eu aqui. falar. Ah, pronto. Que eu falei, aí pode ser que alguém não tenha visto. Pois pronto, amiga. Deixa eu parar a apresentação.